Uma das características também do texto é a precisão, né? Você tem que evitar palavras vagas, compridas e difíceis, que estão além da capacidade de compreensão do leitor. Optar pela simplicidade é sempre uma boa alternativa, foi o que eu acabei de dizer. Não pegue aquela palavra rebuscada que não é contextualizada neste momento, né? A concisão é a capacidade de expressar o máximo de informações empregando o mínimo possível de palavras. Um texto conciso é aquele no qual o autor observa o meio termo e busca o equilíbrio. Não deve ser prolixo, ou seja, muito extenso, nem tão resumido de forma a prejudicar sua compreensão. E voltando à objetividade, essencial no texto. Talvez a principal qualidade de ser objetivo significa ir direto ao ponto, apresentar as ideias claramente de forma que o leitor possa entender o mais rápido possível sem distrações. Um detalhe importante que deve ser observado é que ser objetivo não significa ser curto, idade. Aqui nesse exemplo diz assim: considero-me uma pessoa otimista, apesar de que muitas situações e acontecimentos que se sucedem, não somente comigo, diretamente, mas com outras pessoas, e mesmo alguns de âmbito mundial me forcem, não raras vezes, a pensar de uma maneira negativa a respeito dos mesmos ou de suas possíveis consequências. Sou otimista, apesar de tudo, porque acredito que uma pessoa pode, muitas vezes, escolher qual caminho seguir. Sendo assim, há, não raro, opções. Cabe a cada um escolher o melhor entre elas. Então, você vê nesse texto que não houve objetividade. Ele falou, mas nós ainda não conseguimos construir a imagem dessa pessoa, né? Ele fala, você tenta visualizar qual é a personalidade, como que ele é, mas você não consegue concluir, porque ele não te dá uma direção, na verdade. Ele fala muitas coisas, tá? Agora vamos falar de coesão. Bom, nós falamos em coerência, então é você não fugir da contextualidade daquilo que você está dizendo. E a coesão é uma maneira de recuperar em uma segunda frase um termo citado na primeira. Para fazer sentido, o texto deve apresentar a articulação de ideias, coerência, e a articulação gramatical entre palavras, orações, frases e parágrafos, que é a coesão. Em geral, as palavras responsáveis pela coesão são os pronomes. Porém, também podem ser advérbios de lugar, os artigos definidos e alguns conectivos como mas, porque, portanto, embora, pois, etc. Aqui nós temos alguns exemplos. No primeiro exemplo, pegue 3 maçãs. É a primeira frase. Coloque as mesmas sobre a mesa. Nós vimos que no segundo período retomou, né, o primeiro, que são as maçãs, porque as mesmas, quer dizer a maçã, tá? Então ele teve aqui, usou um conectivo, usou um termo de coesão para dizer das maçãs o que já tinha sido dito no primeiro período, tá? No segundo exemplo, nós temos aqui: João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Na referida cidade, o mesmo diz que a igreja continua a favor do celibato. Então, para que não repetisse, né, a cidade, o nome da cidade, Varsóvia, ele usou a palavra referida para referir-se ao termo Varsóvia. É muito fácil, porém, evitar este procedimento, fazendo uso dos amplos recursos de que a língua dispõe para construir a textualidade. Aqui nós temos um outro exemplo. De meu país e de minha família, tenho pouco a dizer. Maus tratos e o passar dos anos me afastaram daquele e fizeram de mim um estranho para esta. Os pronomes aquele, em daquele, e esta
recuperam termos anteriormente expressos no contexto. A que termos tais pronomes se referem? Então, leia novamente, né? Nós já fizemos um exercício desse, na nossa avaliação, e tente aí identificar a que os pronomes se referem. Os pronomes aquele e esta. Então, para concluir, nós vimos ali que os pronomes demonstrativos aquele e esta recuperam, respectivamente, os termos meu país e minha família, funcionando como importantes elementos de coesão textual. Então, fechando, coesão textual é você ligar, né? Você fazer as ligações entre as palavras, as orações, as frases e os parágrafos, sem deixá-los fragmentados, soltos, ok? Agora vamos para a redação oficial, que é a nossa disciplina.